A capoeira foi inventada pelos escravos para ser um instrumento de libertação. Durante mais de 3 séculos, o negro viveu aqui sem direito a uma vida livre. As condições de higiene, habitação e alimentação eram muito precárias. A sociedade desta época era dividida em duas. De um lado, os brancos, ricos e pobres, com direitos e deveres para com o rei. E do outro, os negros, miseráveis, dominados e transformados numa sub-raça a serviço dos brancos. A escravidão do homem pelo homem deve ter surgido depois que o homem deixou a fase da coleta de alimentos, quando ele corria pela natureza colhendo alimentos, e resolveu criar a possibilidade de plantar, e colher, e criou a agricultura. Acho que a criação da agricultura possibilitou ao homem um certo domínio sobre a natureza. Acho que quando ele percebeu que ele podia dominar a natureza, ele, ao mesmo tempo também, ele descobriu o poder da guerra. Ele começou também a guerrear. Ele começou a guerrear para buscar territórios, para ele ter mais áreas cultiváveis. E através das guerras ele começou a aprisionar homens e descobriu a possibilidade de utilizar esses homens na condição de escravos a serviço da sua própria agricultura. Então foi um interesse econômico para aumento da produtividade que deu ao homem a ideia de explorar o outro homem na condição de escravo. O negro parecia condenado à escravidão perpétua. Mas nem toda aquela opressão foi capaz de impedir uma reação revolucionária. O instinto de sobrevivência, o desejo pela vida que todos os seres vivos possuem, despertou nos escravos a necessidade de criar um jeito de lutar pela liberdade. O ser vivo, ele é um animal que é dotado de um instinto biológico chamado a irritabilidade. A irritabilidade faz com que o homem possa se defender de ameaças que tirem a sua liberdade de ser, de sobreviver. Então ele usa essa irritabilidade tanto para estar junto das coisas que gosta para a sua alimentação, para a sua reprodução, como também para poder se defender das coisas que limitam a sua vida, a sua sobrevivência, a sua liberdade. Então toda vez que lhe for retirada a possibilidade de ser livre, o homem vai lutar. Ele vai lutar, primeiro, por uma razão biológica. Depois, quando ele adquire a consciência da realidade, ele vai lutar porque ele acha imprescindível a liberdade humana como fonte de vida e como fonte de perpetuação da justiça e dos direitos humanos. Os escravos passaram a utilizar rituais da cultura africana, movimentos de animais, jogos e danças, numa brincadeira que dissimulava a preparação corporal para a luta, a capoeira Angola. Todo animal, ele tem essa mesma irritabilidade, esse mesmo instinto de conservação. E isso é feito corporalmente. Por exemplo, uma bactéria, ela produz mutações corporais, na espécie para enfrentar antibióticos. Ela se transforma corporalmente, tem uma outra estrutura orgânica para enfrentar os antibióticos. Então os animais todos reagem corporalmente. E o ser humano, ele precisa se adestrar porque ele é um escravo, ele é um prisioneiro. Quem está preso é o corpo dele, todo o corpo dele. Então, é o corpo que tem que ser trabalhado. E os escravos descobriram a capoeira, inventaram a capoeira, que foi uma coisa que, ao mesmo tempo que ele dava mobilizava energeticamente esse corpo, dava habilidades para a luta especiais e transformando esse corpo, quando eles precisavam,
em armas que poderiam vencer as armas de fogo e as armas brancas dos senhores. Com a mandinga e a vadiação da capoeira, os negros começaram a enfrentar a escravidão. Fugiram da submissão ao senhor branco e formaram os primeiros quilombos. Os quilombos foram uma experiência libertária, onde os explorados criaram uma nova sociedade, mais livre, mais justa. O negro recuperou a autoestima e a rebelião era iminente. Foi esta pressão que impulsionou os movimentos que levaram à assinatura da Lei Áurea, em 1888, que eliminou oficialmente a escravidão. O fim da cultura escravocrata no Brasil acompanhou as transformações sociais e econômicas no mundo. A mão de obra escrava foi substituída, aos poucos, por uma nova e sutil dominação, o operário. Depois da Revolução Industrial, do fim do século passado, houve uma transformação brutal na sociedade e surgiu o capitalismo. E o capitalismo é uma escravatura disfarçada, né? E foram criadas leis, normas, atitudes em que se continua utilizando o homem, ou escravizando o homem, através de meios diferentes, situações diferentes, em que poucos homens se utilizam de maneira escrava de grande maioria dos homens, né? A Revolução Industrial logo se refletiu no Brasil. Nas primeiras décadas desse século, a recém-formada classe operária brasileira se organizou em sindicatos livres. O anarcossindicalismo foi influenciado pelos ideais libertários, trazidos, sobretudo, pelos imigrantes italianos. Mas não conseguiu acabar com a força do Estado e da economia de mercado. O Brasil sofreu, assim, duas violentas ditaduras, aumentando ainda mais o autoritarismo sobre o homem, já submisso ao sistema. Essa situação ditatorial é uma grande covardia social, porque ela é extremamente chantagista. Porque se usa a chantagem das armas, da violência armada, se usa a chantagem das prisões, da reclusão, da miséria humana, né? E se usa a chantagem das ideologias mentirosas, né? Das grandes traições ideológicas e, por último, as chantagens amorosas. Todas as nossas famílias, dos revolucionários daquela época, não estavam contra nossas ideias, eles sofriam demais por nossa causa. E esse sofrimento deles, muitas vezes, nos imobilizavam, criavam medo. A ditadura militar, iniciada em 1964, durou 15 anos. Durante todo este período, quem não concordasse com as ideias do autoritarismo econômico e militar sofria perseguições e torturas. Muitos morreram na luta contra o poder militar. Estava implantada uma das mais violentas tiranias, menos explícita que a escravidão, mas tão absurda como a imposta aos negros. Este era o panorama para que a Soma, uma terapia anarquista, surgisse. A Soma foi criada no Brasil por Roberto Freire. É uma técnica terapêutica pedagógica, corporal e em grupo, que ajuda as pessoas submetidas à repressão autoritária a buscarem uma saída. Como a capoeira, a Soma nasceu para acelerar o processo de libertação social e política, numa sociedade com severas limitações à liberdade humana. A dominação é diferente dos tempos dos escravos, mas a repressão aparece da mesma forma, impedindo que o ato de viver seja uma opção individual. A neurose contemporânea é a escravidão branca, porque uma pessoa neurótica, você a vê, a pessoa é vista por fora, né? Parece que não é uma escrava, porque ela está com toda a sua estrutura física aparentemente livre. Mas se você a conhece bem, você vê que ela está absolutamente aprisionada por vários sintomas que a impossibilitam de ser criativa, de ser produtiva, de ser amorosa, de se realizar.
Então ela está aprisionada. E esse processo de aprisionamento se faz dentro da família, pelo esquema da vida capitalista burguesa. Os pais começam a aprisionar os filhos, depois a escola completa esse aprisionamento e a vida social burguesa capitalista cria um aprisionamento em que as pessoas não conseguem nem emprego, não conseguem se alimentar. E acaba ficando como está no Brasil, com mais de 40% da população em mais completa miséria. Então é uma situação dramática. Nós vivemos uma escravidão que eu chamo de escravidão branca e com a aparência de não haver senhores e com a aparência de não haver escravos. Mas é muito mais grave, talvez, do que a escravidão negra. A soma e a capoeira Angola surgiram em situações de opressão social, com objetivos semelhantes: acelerar a autonomia dos indivíduos. No Brasil colonial, o negro se fortaleceu e enfrentou o inimigo. 3 séculos depois, a capoeira e a soma buscam a mesma coisa. Interessante a gente refletir sobre o papel das terapias, né? As terapias clássicas são terapias adaptadoras do ser humano à vida burguesa capitalista. Não existia, até o surgimento da soma, uma terapia que ajudasse as pessoas a se libertarem da escravidão branca, né? Da neurose. E aprendendo, portanto, a ter que enfrentar o capitalismo burguês no qual ele foi criado, né? Então, a soma é uma coisa extremamente original, porque ela ensina as pessoas a economizarem energia, ensina as pessoas a produzirem a sua liberdade através de exercícios, de técnicas de conscientização, etc., mas, sobretudo, com a capoeira, para que ela consiga reaver sua liberdade original. A soma está se utilizando da capoeira para utilizar esse poder libertário que ela tem para libertar o homem que a pratica da escravidão branca. Porque o que nós estamos observando na soma é o papel poderoso que a capoeira tem de mobilização energética. É um dos exercícios mais completos que eu conheço de desbloqueio, para desmontar a couraça neuromuscular, né, que reserva, que segura a neurose no corpo das pessoas. Então é um exercício fantástico. Mas além disso, eu acho que a capoeira ensina as pessoas a estarem atentas, de prontidão, lúcidas, preparadas para todas as dificuldades do cotidiano. Então ela é uma coisa que coloca as pessoas em estado permanente de disponibilidade para a luta. E as terapias têm que ensinar as pessoas a lutarem, porque elas estão escravizadas, elas não vão sair da escravidão branca sem aprender a lutar, né? E a terceira coisa que eu acho assim fundamental é que as pessoas saiam da terapia sabendo, conhecendo as técnicas de luta, as técnicas de enfrentamento, as mandingas, os jogos, né, como enfrentar os duplos vínculos do cotidiano, as chantagens. Então, a capoeira está sendo tratada cientificamente pela soma, sem mexer no seu conteúdo histórico, sem mexer no seu conteúdo folclórico, sem mexer no que ela significa como cultura popular. Nós estamos utilizando sem tocar no que ela vale em si. Estamos aproveitando um valor que ela tem que não estava sendo aproveitado. Então a soma está dando uma importância científica à capoeira que ela não tinha até então. Os mecanismos de poder que tentam controlar a expressão da originalidade de cada um não servem apenas para fabricar neuróticos. Indivíduos conformados são facilmente controlados. É desta forma que as sociedades autoritárias se perpetuam. A neurose condena a vida a ser uma peça a mais de uma engrenagem instituída e oficializada, o sistema capitalista. Porque uma coisa é você conquistar a liberdade e outra coisa é você se utilizar da liberdade, saber se utilizar da liberdade.
E esses anos todos que eu venho trabalhando como terapeuta, eu tenho assistido momentos dramáticos em que os clientes perguntam: e agora? Eu estou livre, mas agora o que eu faço com a minha liberdade, né? Então são momentos extremamente difíceis, porque as terapias têm que ter uma ideologia nova para oferecer ao cliente. Porque o cliente que faz essa pergunta: o que eu faço com a minha liberdade? É porque ele está pensando ideologicamente como um capitalista burguês. Ele não tem um projeto de vida, ele não tem novas formas de produção, novas formas de associação, novas formas de amor para viver diferente do que ele vivia. Então, um projeto de vida novo tem que exigir uma ideologia nova. E nós, na Soma, criamos a Soma em cima de uma nova ideologia, que é o anarquismo. O anarquismo é hoje a única ideologia que se contrapõe ao capitalismo. E a capoeira é o veículo corporal que, associada à Soma, leva a ação em direção ao homem novo, o homem do futuro. Livre, decidido, que não aceita nenhum autoritarismo, nenhuma ditadura, nenhuma escravidão. O homem que se liberta na luta, na dança, na brincadeira do jogo de Angola. Está havendo uma mutação. E as pessoas que são as mais revolucionárias, as que não se submetem, as insubmissas, as lutadoras, aquelas que começam a fazer uma terapia e logo agarram a terapia e começam a aprender a lutar, tal. Eu acho que essas pessoas estão num processo de mutação mais avançado que os outros. O Thomas Hanna chama essas pessoas de protomutantes, que são os primeiros mutantes que estão vindo do futuro, ou seja, eles estão mais próximos do que será o homem do futuro. E a visão que ele tem, e a que eu tenho também, é que nós no futuro não se vai viver mais da forma que nós vivemos hoje. Essa forma diferente é uma forma nova de vida que o anarquismo está propondo desde o século passado de uma maneira muito clara. E nós, na Soma, fazemos parte de um grupo de pessoas que no mundo todo divulgamos essas possibilidades. Mas nós temos um instrumento de ação, não apenas discutimos teoricamente isso. Nós trabalhamos nisso, em nossos corpos e nos corpos das pessoas que se aproximam de nós na Soma. E fazemos experiências de comunidades, fazemos experiências no amor, fazemos experiências no trabalho, sempre dentro de uma visão nova, de um jeito que a gente acredite que seja o jeito de viver, de amar e de produzir do homem do futuro, quando não houver mais exploração do homem pelo homem. Ela tem um dente de ouro, ela tem um dente de ouro, meu bem, foi eu que mandei botar. Eu vou rogar uma praga, o dente se quebra. Ela não me lembra, meu bem, não quero me lembrar. Nas horas amarguradas, com ela eu conversar. Na beira de uma praia, é um bonito luar. Ela sempre me jurando, meu bem, que a outro não ama. E da ilha de Maré, joga em Santa Rita. Com as coisas neste mundo, que meu coração palpita. É um birimbau bozeiro e uma coxa bonita. Camaradinho, aqui de camarada, vamos embora, vamos embora, pela barra fora.